Pessoal, vamos lá. O Estado Y concedeu em 2018, por iniciativa própria e isoladamente, mediante uma lei ordinária estadual, isenção fiscal do imposto sobre circulação de mercadoria e serviços a um determinado setor da atividade econômica como forma de atrair investimentos para aquele Estado. Não vamos ver, não vamos focar aqui, gente, nas alternativas. Vamos entender a questão. Porque aí nós vamos explicar o restante aqui da temática. O Estado Y concede por iniciativa própria e sozinho, sem outros estados. Só ele. Olha só, vamos marcar aqui o que tem sido relevante nessas questões. Vamos lá. Lei ordinária estadual. Então, um primeiro ponto aqui. Lei ordinária estadual. Iniciativa própria e isoladamente. Isenção fiscal do imposto de circulação de mercadoria a um determinado setor de atividade econômica. Bem, nós estamos vendo aqui já uma coisa simples. O Estado Y, né, ele vai conceder isenção sobre um tributo dele. Tributo dele. Então, é uma isenção autônoma, né? É dentro das regras dele. O que a gente tem aqui? Né? Muito comum esse tipo de questão, até na vida prática, né? O que as pessoas pedem? Ah, precisa da isenção, precisa da isenção. Vamos ver como é que funciona a questão de isenção de tributos. Vamos lá. Isenção. Isenção é a hipótese de quê, gente? Exclusão ou extinção do débito tributário? Quem pode me falar aí? Quem vai lembrar disso? Vocês lembram que a gente falou aqui? Há três modalidades, né? A extinção, exclusão, exclusão e suspensão. A isenção é um tipo de exclusão, tá? É um tipo de exclusão. Só existe dois tipos de exclusão de débito tributário. Ela tem o mesmo efeito da extinção, mas é chamado pelo Código Tributário de exclusão. É anistia e isenção. Anotem aí. Exclusão, isenção e anistia, tá? A isenção depende de lei. Toda isenção depende de lei. A lei concessiva da isenção é a lei ordinária, no formato de lei específica. Vamos entender isso aqui. Eu só posso dar isenção por lei ordinária específica, ou seja, a lei tem que tratar da isenção. Ela foi feita para isso. Eu já comentei no encontro passado por que isso acontece. Isso acontece por um motivo. Acontece porque era comum, dentro do direito, você inserir uma isenção numa lei que não tinha nada a ver. Então, por exemplo, a lei que institui o dia de Santo Antônio, artigo 1º, fica instituído o dia de Santo Antônio. Artigo 2º, dá-se isenção de IPTU para quem mora na ilha. Era isso, gente. É a chamada jabuticaba, rabo, né? Rabo da lei. A lei tem um rabo ali, uma coisa que não tem nada a ver com a lei. Então, o artigo 105 da isenção deve ser lei ordinária no formato de lei específica. Para o caso de tributos criados por lei complementar, sua eventual dispensa é por meio de uma lei isentiva, deverá ser feito por dispositivo de mesma hierarquia. Então, vamos ver. Há tributos que são criados por lei ordinária. Tem um conjunto de tributos que são criados por lei complementar. Esses tributos, que nós vamos ver num momento específico, esses tributos que são criados por lei complementar só podem ser isentos se for por lei complementar. Tá joia? Confirmando a ideia de simetria no plano da competência tributária, o artigo 151.3 da Constituição Federal proíbe que a União conceda isenção de tributos que estejam fora de sua competência tributária. São as chamadas isenções heterônomas ou
heterotópicas. Vamos ver o seguinte, gente. Isso aqui nós já falamos. Você se recorda que a gente acabou de falar isso na moratória? A moratória heterônoma é só da União e geral. Para todos os tributos, para todas as pessoas. Agora vamos ver o seguinte. Eu quero que isso aqui, gente, fique bem atento, porque essa questão, ela está cobrando, basicamente, legalidade e isenção, tá? Quero mostrar aqui para vocês uma questão. Deixa eu ampliar um pouco aqui. Tratado internacional. A gente vê isso, né, lá com o professor Braulio, com a professora Tayara, salvo engano, eu acho que eram os dois que davam essas disciplinas, né, na UFJF. Vamos ver, Tratado Internacional. Eu falei aqui para vocês que a União não pode dar isenção sobre tributos alheios. Ótimo, foquem nisso, não pode dar. Agora veja só, Tratado internacional pode gerar isenção para tributo que não seja da União? Vamos ver. Relativamente aos tratados e convenções internacionais, trata-se de uma ressalva ao princípio da vedação das isenções heterônomas, tida como tal pela doutrina e jurisprudência do STF. Quem criou essa regra foi o STF interpretando a Constituição, tá? Não há isso na Constituição. A Constituição, ela fala só que está vedada a União conceder, a União e Estados conceder isenção de tributos que não são da alçada deles. Essa possibilidade de concessão de tributos estaduais e municipais, então, que há uma permissão é pela via de tratado internacional. Qual a interpretação aqui? A União, quando ela celebra tratado internacional, ela não celebra tratado internacional como União, como representante da esfera federal. Ela celebra tratado internacional na qualidade de sujeito de direito público interno global. Ela é pessoa que representa o país inteiro. Então, o presidente, nesses casos, ele não está adstrito aos interesses da entidade federada União. Ele está também representando todo o país. Aí, o STF interpretou, e a doutrina também tem falado, assegura que a concessão da isenção via tratado não se sujeita à vedação da concessão de isenção heterônoma. Então, conforme o artigo 179, parágrafo 2º, cumulado com o artigo 155, a isenção em caráter individual, ela não gera direito adquirido. Tá? Desculpa, pessoal, só para a gente focar. Primeiro, né, a gente pode ter tratado internacional. Esse parágrafo aqui está no local errado. Aqui não é o local correto dele. Pode haver isenção de tributo estadual e de tributo municipal via tratado internacional, tá? A outra observação, que aí merecia um outro slide, e parece que isso foi... na verdade, eu mantive aqui, deu errado, mas é só apagar aquilo lá. Agora, vamos lá. Isenção em caráter individual. Vocês lembram que a gente falou para moratória? Serve para isenção. A isenção, ela, em caráter individual, ela não gera direito adquirido. Pode ser anulada se não houver as condições, ocorre uma isenção individual. Vamos lá. O município de Governador Valadares tem uma lei que fala o seguinte: quem for gerar mais de 50 empregos, não paga IPTU, não paga ISS. Então, é o seguinte, desculpa, gente, não paga IPTU. Do ISS, nós vamos falar mais para frente também, não pode mais isenção de ISS, tá? Por lei federal, está proibida isenção de ISS. Por isso que quando a gente ouve, assim, no debate político, né, tem que dar isenção de tributo municipal. Mas, gente, põe isso em dúvida, porque essa não é política municipal eficaz. Primeiro,
porque o único tributo que a gente poderia dar isenção para gerar emprego é o ISS, está proibido. Está proibido por lei complementar federal. Não pode dar isenção em ISS. A alíquota mínima é de 2%. O IPTU e o ITBI são impostos irrisórios, não atrai negócio não cobrar IPTU. Isso é a maior bobagem que existe. Então, vamos pensar aqui. O município de Valadares tem uma lei que fala o seguinte, eu dou isenção para quem gerar mais de 50 empregos de IPTU. A pessoa chega lá e pede, ok, a gente confere, está gerando 50 empregos. Se amanhã ela gera 30, ela perde a isenção em caráter individual. E aí a gente tem que verificar se houve má-fé ou se houve condições externas. O mesmo caso da moratória, que nós, inclusive, já falamos aqui. Tá? Agora, vejam bem. Cabe a lei complementar. Nós já falamos também isso. Vocês lembram que a lei complementar, ela cabe fazer normas gerais de direito tributário? Vamos entender como é que cabe a isenção de ICMS aqui no caso. O artigo 155 da Constituição, parágrafo 2º, inciso 12, ele estabelece o seguinte, cabe à lei complementar definir contribuinte, definir substituição tributária, definir regime de compensação, fixar para efeito de cobrança e definição para efeito de cobrança e definição do estabelecimento responsável local das operações, e olha a linha G, regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Olha o que ele está falando. No caso do ICMS, cabe à lei complementar definir como que eu vou dar isenção. Então, o caso que nós estamos analisando aqui da questão, no caso do ICMS, eu vou ter que ter uma lei complementar para poder definir como vai ser a isenção. Aí nós vamos ver aqui o seguinte, existe lei complementar para isso no Brasil? Existe. ICMS na lei número 24, que vai atender à linha G, à luz do princípio da recepção. É uma lei de 1975, mas como ela preenche os requisitos da Constituição de 88, ela foi recepcionada, nós já falamos isso aqui no encontro passado. Então, vamos ver aqui. A lei número 24, de 1975, disciplina os atos isencionais referentes ao ICMS. Os estados e o Distrito Federal, desejando conceder isenção, firmam entre si convênios que são celebrados no Conselho de Política Fazendária, cujos representantes são indicados pelo chefe do executivo de cada unidade federada. Dessa forma, tem-se que o convênio não é lei, apenas o instrumento normativo integrante do processo legislativo necessário à concessão de isenções, passando a valer quando ratificados por decretos legislativos. Curiosamente, é sabido que vem ocorrendo ratificações por decretos dos governadores, contrariando os princípios até aqui estudados. Mas nós vamos falar disso aqui, eu quero explicar isso aqui para vocês, tá? Antes eu quero que voltar aqui na questão. Gente, deixa eu interromper aqui o compartilhamento para vocês entenderem. Vamos lá. O ICMS, ele é um tributo cobrado pelos estados. Só que é o seguinte, eu preciso de uma lei complementar para que o estado A ou o estado B dê isenção nele. Por que isso? Por que isso? Porque nós vivemos numa federação e o modelo federativo que nós adotamos é o federalismo cooperativo. Todos os estados podem dar isenção de ICMS, desde que eles façam isso dentro de um conselho fiscal dos estados. Todo estado nomeia um representante para o CONFAS, que é o Conselho Nacional Fazendário. Qual que é o objetivo do CONFAS? Evitar a guerra fiscal. Evitar que o estado A dê isenção e aí tudo vá para aquele estado fica com muitos negócios e o outro que não deu isenção fica penalizado.
Então, para evitar a guerra fiscal, isso aqui, gente, é uma ótima temática para TCC, tá? Quem quiser fazer TCC em direito tributário, pode falar sobre guerra fiscal. Até para mestrado é interessante. Guerra fiscal é uma pauta que envolve direito constitucional e direito tributário, envolve direito internacional. Então, tem muita coisa interessante em guerra fiscal. Então, para evitar a guerra fiscal, foi definido que o ICMS vai ser dado isenção dentro do Conselho Nacional Fazendário. Então, o primeiro ato jurídico necessário para uma isenção, é um convênio. Aí, feito esse convênio, a Assembleia Legislativa do Estado, ela pode fazer um decreto legislativo a pedido do governador para regular aquela isenção. Então, quando a gente pega essa questão aqui, a gente vai analisar essa questão aqui, a gente vai ler o seguinte: o Estado Y concedeu por iniciativa própria e isoladamente, ou seja, sozinho, sem conversar com os outros estados, mediante uma lei ordinária estadual, isenção fiscal do imposto sobre circulação de mercadoria a um determinado setor da atividade econômica, como forma de atrair investimentos para aquele estado. Antes da gente analisar as questões, as alternativas, ele poderia, mediante uma lei ordinária estadual, dar isenção fiscal para o ICMS? Não. Qual é o instrumento legal necessário para que ele dê isenção de ICMS? O convênio em sede do CONFAS e, posteriormente, um decreto legislativo endossando o convênio. Vamos ver as alternativas, então. É suficiente lei ordinária estadual para concessão de tal isenção de ICMS, por se tratar de tributo de competência estadual. Falso. Lei ordinária estadual nem é instrumento hábil a conceder isenção de ICMS. Ainda que se trate de tributo de competência estadual, somente por lei complementar estadual seria possível a concessão. Não. O que é preciso é uma lei complementar federal para regular a isenção de ICMS, para falar o que pode e o que não pode. Não é esse o caso. A lei ordinária estadual pode conceder tal isenção de ICMS, desde que condicionada a uma contrapartida do contribuinte beneficiado. Falso. Não é caso de lei ordinária estadual, nem caso de lei estadual complementar, gente. Porque a isenção, em regra, é lei ordinária. Só quando o tributo for criado por lei complementar. O ICMS não é criado por lei complementar. Ele é regulado por lei complementar federal de norma geral. É totalmente diferente. Apesar de se tratar de tributo de competência estadual, a concessão de tal isenção de ICMS pelo Estado deve ser precedida de deliberação dos estados e do Distrito Federal, o CONFAS. Essa é a alternativa correta. Essa é a alternativa que dá resposta a essa questão.